Se você está assistindo esse vídeo com crianças, talvez seja a hora de pedir para elas saírem da sala ou pararem de assistir. Hoje esse vídeo vai ter um pequeno desabafo. É um vídeo que eu gosto muito de fazer porque, bem ou mal, eu acabo filtrando o público aqui do canal. Aliás, se você está caindo aqui hoje de paraquedas pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, aqui é o canal Maximizar, meu nome é Max, eu falo praticamente tudo que se tem para falar aí sobre morar em Portugal, sobre o processo de planejamento para morar em Portugal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do normal, não vai ter muita dica, não vai ter muito foco em planejamento, mas é um vídeo que eu considero super importante, principalmente pela experiência que eu e a minha linda esposa Lívia, que não está participando hoje, mas está sempre aqui, a experiência que a gente foi adquirindo nesses quase 4 anos de canal, né? A gente recebe muitas e muitas perguntas, a gente tem recebido já há quase 4 anos, então a gente consegue entender bem o perfil de pessoas que estão pensando em ir para Portugal. Algumas estão sérias a respeito disso, outras só estão perguntando por perguntar. E nesse vídeo eu separei 5 perfis que a gente identifica já, ou que já estão morando em Portugal, ou que estão pretendendo ir para Portugal, ou acham que podem ir para Portugal. E eu quero compartilhar com vocês. E é bom dizer que esse tipo de vídeo sempre acaba ofendendo alguém, tá? Isso está fora do meu controle. E se por acaso você ficar ofendido com algumas das verdades que eu vou falar aqui, fica até o final que eu tenho um recado para você, como sempre. Bom, o primeiro tipo de brasileiro que começou a chamar a nossa atenção depois de algum tempo, e é um assunto que principalmente a Lívia leva muito a sério, que é em relação a sentir frio, né? Muita gente acha que não é frio, que não passa frio. Comecei a falar sobre frio, até começou a chover aqui. Mas a verdade é que muita gente acha, sabe-se lá por quê, que o fato de você admitir que sente frio é um sinal de fraqueza. Isso é uma coisa tão absurda, tão estranha, que eu não sei bem por que isso acontece. Mas a verdade é, as pessoas que vão para Portugal, principalmente quem vai para o norte de Portugal, no Porto, que é onde a gente mora, correm o risco de passar frio. E quando a gente fala passar frio, a gente está, na maioria das vezes, se referindo a passar frio dentro de casa. Foi uma experiência pela qual a gente passou. Muita gente passa por essa experiência de um apartamento com péssimo isolamento térmico, e não, você sente bastante frio dentro de casa. E a gente viu algumas pessoas já que ficam assim meio ofendidas quando a gente fala que é frio em Portugal, que a pessoa passa frio dentro de casa. E a gente presenciou casos aí de pessoas que saem sem casaco, sem touca, sem nada. Acho que com esse medo, né, de outras pessoas pensarem que elas sentem frio. E essas pessoas acabam doentes, acabam com laringite, faringite, com pneumonia, vão parar na emergência. Isso casos que a gente presenciou. E isso sem falar em vários outros aí que a gente nem ficou sabendo. Então, pessoal, você tem que se proteger do frio. É simples, não é sinal de fraqueza. É uma tremenda de uma burrice você querer se passar por machão ou por pessoa que não sente frio e depois acabar ficando doente. O segundo perfil que a gente identifica, isso assim de pessoas que já moram em Portugal, são aquelas pessoas que estão felizes o tempo todo. Tudo é lindo, tudo é festa, Portugal é perfeito, eu tô amando, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, tudo funciona, não tem violência. Beleza. Ponto, não tem violência, não tem uma série de coisas ruins que tem no Brasil e não tem em Portugal. Mas, gente, qual o problema em você não estar feliz morando em Portugal? Por que essa preocupação em manter uma aparência de que a opção de morar em Portugal foi perfeita, não tem nada de errado, tudo tá dando certo? Cara, não existe problema nenhum em admitir que você tá triste, que você tá com saudade da sua família, que você não tá tão feliz quanto você imaginou que seria em Portugal. Portugal tem problemas, como qualquer outro lugar do mundo. Claro que Portugal tem problemas. E não tem problema nenhum em você passar por esses problemas, ficar triste. As coisas são temporárias. Você vai ficar triste, vai ficar feliz, mas não tem como você ficar feliz o tempo todo em Portugal e achar que tudo é lindo, é arco-íris e unicórnio para todos os lados. É muito mais inteligente você entender a origem da sua tristeza, tentar conversar com alguém, com algum familiar que está no Brasil e entender que muita coisa é passageira, outras coisas podem não ser passageiras e aí você vai ter que sim voltar para o Brasil e também não tem nada de errado com isso, mas viver naquela vida, naquele mundo de Facebook, Instagram, tudo lindo, tudo perfeito, só porque você quer que os seus amigos que ficaram no Brasil achem que está tudo lindo, isso é pior para você. Você vai acabar ficando mais e mais deprimido e vai chegar num ponto que você vai ficar no buraco mesmo. E quando eu digo no buraco, é depressão mesmo, depressão clínica. Você vai ter que voltar para o Brasil para se cuidar. Muito cuidado. Tem uma expressão em inglês que é perfeita, chamada denial, que significa aquela negação. Muito cuidado com você se forçar a achar que está tudo bem, quando no fundo não está tudo bem. Então, muito cuidado com isso, porque isso pode, com o tempo, virar alguma coisa séria. Seja feliz, seja triste, viva a sua vida
e não se preocupa com a opinião dos outros, não se preocupa em parecer estar feliz para os outros. É a sua vida que importa, você e a sua família que está em Portugal. Então seja honesto consigo mesmo, não tente provar nada para ninguém. Você escolheu viver em Portugal, se você estiver triste ou feliz, o problema é seu. Você vai lidar com isso, com quem você ama, com quem está do seu lado, e ninguém tem nada a ver com isso. A verdade é essa. Terceiro perfil de brasileiro que também, infelizmente, é comum, já falei disso algumas vezes, é aquele brasileiro que fala que vai fazer a correria em Portugal. A pessoa está trabalhando há 10 anos sentada numa mesa, não faz exercício e acha que vai chegar em Portugal e vai ser faxineiro, vai trabalhar o dia todo, vai ser garçom de madrugada todos os dias. Não é assim, cara. Não é tão simples assim. A pessoa que às vezes mal e porcamente limpava o próprio banheiro vai trabalhar limpando o banheiro público. Às vezes essas coisas soam assim como, não, eu vou me virar, eu vou com 200 euros e vou vencer na vida e tal. Pode acontecer, claro. Mas não é como a gente ouve um ou outro falando aí que, não, eu fui, meu primo foi com tanto e se deu super bem e tal, ralou, correu atrás. Claro, tem milhares de pessoas que ralam, correm atrás. Nem sempre elas se dão bem, mas às vezes se dão bem, sim. Só que você tem que ter a consciência de que o seu estilo de vida no Brasil tem que ser levado em conta. Então, se você tem um emprego que você não precisa fazer esforço físico, você não vai conseguir se adaptar e viver com um emprego que você tem que se matar fisicamente. Tudo bem se você é adolescente, 18, 19 anos, está indo para tentar experiências novas, mas, cara, se você tem 35, 40 anos, pensa só na dor nas costas, tá, que você sente agora no Brasil e como é que vai ficar isso se você todo dia tiver que, sei lá, construir parede ou pintar o apartamento ou trabalhar na faxina ou como garçom o dia todo. Você não vai conseguir. Não adianta se iludir, cara. Então é muito importante ter essa consciência do que você é capaz ou não para não cair numa roubada. Aí o que acaba acontecendo com essa pessoa que vai fazer a correria em Portugal? A pessoa acaba voltando para o Brasil numa situação pior do que quando ela foi para Portugal. E com um agravante, ainda volta para o Brasil falando mal pra caramba de Portugal, falando que português é racista. Claro que a gente sabe que tem portugueses que são racistas, assim como brasileiros que são racistas, mas a pessoa que volta irritada porque não se planejou, não deu certo em Portugal, volta falando mal do país, que a culpa é do país, e não assume o próprio erro, a própria falta de noção que ela teve quando ela achou que fazer a correria resolveria a vida dela em Portugal. Outro tipo de pessoa, quarto perfil aqui que eu separei, pessoas que ainda não foram para Portugal e que gostam muito de perguntar como que fulano foi, como que Beltrano foi. E aí quando fica sabendo que essa pessoa tem a dupla cidadania, ou já está com visto de trabalho, ou que está indo como aposentado e tal, a pessoa fala, assim é mais fácil, assim você não passa por dificuldade. Cara, você não conhece a vida de todo mundo, você não sabe as dificuldades que aconteceram com todo mundo que tentou ir para Portugal. Todo mundo passou por alguma coisa. Cada pessoa tem uma experiência diferente. O fato da pessoa ter ou não cidadania portuguesa, ou estar com visto de trabalho, ou estar aposentado, não muda nada. A vida joga as coisas boas ou ruins no colo da pessoa, independentemente de como ela entrou em Portugal. Então, para de julgar os outros, tá? E achar que a sua vida vai ser mais difícil só pelo fato que de repente você não tem a dupla cidadania, ou você não está com visto de trabalho, e que você vai ter que se virar, que vai como turista, que vai... Um monte de gente faz isso. Tem gente que chega como turista, consegue um emprego e tem muito pouca dificuldade e dá tudo certo logo de cara. Tem gente que chega com visto de trabalho, ganhando bem, e depois de 6 meses está morrendo de saudade da família, está deprimido e acaba voltando para o Brasil. Então, a ideia é, para de julgar os outros baseado na situação, principalmente documental dessa pessoa, tá? Cada vida é uma vida diferente, então se preocupe com a sua. O quinto e último perfil que eu identifiquei é isso aí, assim, desde sempre eu percebo em perguntas e em mensagens diretas, são pessoas sem iniciativa alguma. A pessoa acha que alguém tem que fazer tudo por ela. Então a pessoa não sabe pesquisar absolutamente nada. Ela quer saber quanto está a cotação do euro, ela quer saber por que a gente não colocou o valor de euros para reais no vídeo. Cara, se a pessoa não tem iniciativa para procurar isso sem ter que perguntar, imagina como que essa pessoa vai se virar em Portugal tendo que correr atrás de tudo e na maioria das vezes sem ajuda. Tá? Você vai ter que correr atrás de muita coisa sozinho, vai ter que se virar. Se você nem usa o Google para saber a cotação do euro, como é que isso vai dar certo? Então é importante aprender a procurar, a correr atrás das coisas sozinho, não depender dos outros para conseguir alguma informação. O canal Maximizar ele existe para te dar dicas, para te ajudar no seu planejamento. Ele não está aqui para te responder perguntas que se você colocar exatamente essa pergunta no Google, você vai ter uma resposta de uma fonte oficial
imediatamente. Então, assim, tem que ter um pouco de iniciativa para procurar as coisas antes de achar que todo mundo tem a obrigação de te dar uma resposta pronta. Perguntas como qual o salário mínimo em Portugal? Cara, isso aí tem fontes oficiais que Google é muito mais rápido você colocar no Google e descobrir sozinho do que você mandar uma mensagem ou deixar um comentário perguntando isso até eu responder. De repente você vai tirar a vez de alguém que fez uma pergunta realmente que a minha opinião vai valer alguma coisa e não uma pergunta prática que a pessoa coloca no Google e consegue. Então, mais iniciativa, menos depender dos outros. Você tem uma dúvida baseada na minha experiência, na experiência da Lívia, de 4 anos, coisas pelas quais a gente passou, que a gente pode dar, de repente, um depoimento da nossa experiência para você, para ajudar na sua experiência e na experiência de várias outras pessoas, beleza, a gente responde de verdade. Mas tem tipos de pergunta que mostram muita falta de iniciativa e ocupam o nosso tempo que a gente quer dedicar para o canal e quer dedicar para ajudar pessoas que realmente têm dúvidas que a gente pode ajudar. O canal Maximizar existe para ajudar quem está levando a sério esse processo de planejamento e sonho de morar em Portugal. Não para quem quer dar um jeitinho, para quem acha que é brincadeira, para quem acha que não é sério você mudar de país, levar a sua família, mudar toda a dinâmica da sua vida e achar que, não, se não der certo eu dou um jeitinho lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso aí resulta num monte de gente perdida em Portugal e desesperada para voltar ao Brasil porque não sabe mais o que fazer em Portugal. Os nossos vídeos nunca têm intenção de ofender ninguém, tá? Tudo que a gente fala é baseado no que a gente passou, baseado na nossa verdade. Então, assim, se você se sentiu ofendido com alguma coisa que eu falei, não foi minha intenção, tá? Mas se você não leva a sério esse processo de planejamento para morar em Portugal, você não é o público do canal Maximizar. Então, essa é a hora de procurar alguém que vai te falar o que você quer ouvir, vai falar que tudo é lindo, tudo é uma maravilha, e a gente não faz isso aqui. A gente fala a verdade, doa a quem doer. Combinado? Até semana que vem, então.